Olá pessoal, mais uma questão aqui da UEPG. Essa questão é da prova de 2022, que é prova específica, né? E é uma questão sobre vetores, sobre grandezas vetoriais e grandezas no geral, tá certo? Então, na 01, ele pergunta sobre a equação dimensional do impulso, que ele fala que é exatamente a mesma equação dimensional da quantidade de movimento, que inclusive é mais fácil de utilizar, tá? Então, para a questão 01, né, nós temos lá que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Já a dimensão, então, da quantidade de movimento, o que vai ser? Vai ser a dimensão de massa, que é a própria massa, e a dimensão da velocidade. Velocidade é distância por tempo. Então, é L, que é a dimensão de distância, né? L, e o tempo divididos, né? Então, vai ser T a menos 1, ok? Por isso está correta a 01, beleza? 02. Um barco tem velocidade constante de módulo 10 metros por segundo em relação à água de um rio. Olha, ele não falou a direção, apenas o módulo, tá? A correnteza do rio tem em relação às margens, um valor de velocidade constante de módulo 6 metros por segundo. Então, ó, a velocidade do rio em relação à terra, à margem, né? Se um barco sai de um ponto de uma margem e atinge outro ponto exatamente à frente deste, na outra margem, podemos afirmar que a velocidade do barco em relação às margens tem módulo igual a 2 raiz de 34 metros por segundo. Então ele quer saber se a margem Então veja, o barco ele vai partir de um ponto da margem até a outra, então bem em frente, então perpendicular à margem do rio, tá certo? Então eu vou desenhar rapidinho aqui o rio, né, e os vetores das velocidades. Então perceba uma coisa, a velocidade com que o barco possui em relação ao rio, né, que o barco possui em relação ao rio não, o barco possui em relação à terra, né, é uma velocidade perpendicular à margem do rio, tá certo? O rio, ele vai se movimentar para baixo, vamos colocar aqui para a direita, né? Então, o rio tá para cá. Então, eu estou tendo uma visão panorâmica, né? Por cima aqui da situação, né? E qual que é a direção e o sentido da velocidade do barco em relação ao rio? Então, o barco em relação ao rio, para que ele vá reto, né? Ele precisa compensar essa velocidade. Então, vai ser aqui na diagonal, tá certo? Então, esta velocidade aqui é a velocidade do barco em relação ao rio, ok? Vetorzinho lá. Esta velocidade aqui é a velocidade do rio em relação à terra, ok? E esta velocidade, né, que é justamente que ele quer descobrir, é a velocidade do barco em relação à terra, beleza? Perceba que forma um triângulo, né, um triângulo retângulo, inclusive, né? Então, a gente pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Que vai ser o quê? Né? A velocidade do barco em relação à Terra ao quadrado, mais a velocidade do rio, né? Em relação à Terra ao quadrado, igual à velocidade do barco em relação ao rio ao quadrado, ok? Então eu quero descobrir o VTB, né, a velocidade do barco em relação à Terra. Então, isolando ele, né, lá de Pitágoras, a gente tem o quê? Raiz quadrada da velocidade do barco em relação ao rio ao quadrado, menos a velocidade do rio em relação à Terra ao quadrado, certo? Substituindo aqui os valores, né, nós temos o quê? A velocidade do barco em relação ao rio, a gente já viu que é 10 ao quadrado, né? A velocidade do rio em relação à Terra, né, é 6 ao quadrado, né? 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36. 100 menos 36 fica raiz de 64, que é a mesma coisa aqui, 8 metros por segundo, né? Então está errada a 02, beleza? O aluno, nesse exercício aqui, ele poderia ter errado o seguinte, ele poderia ter feito que a velocidade, esta velocidade aqui, né? Esta velocidade do rio em relação ao barco fosse perpendicular, né? E aí a velocidade do rio seria aqui, né?
E aí a velocidade do barco em relação à Terra seria essa, né? Então, se eu fosse encontrar essa velocidade aqui, a velocidade do barco em relação à Terra, nessa forma, né? Aí sim a resposta daria 2 raiz de 34, né? Porque daí ficaria raiz de 4 vezes 34, que é a raiz de 136, e 136 é 100 mais 36, né? E aí por quê? Porque aqui esse cateto aqui, né, vale 6, esse aqui 10, né? Então aqui ficaria a raiz de 136, né, que é 2 raiz de 34, né? Então o aluno poderia ter errado aqui. Só que lembre lá, né, que imagine você lá na beira do rio, né? Você viria, né, tá certo? O barco sair daqui e ir terminar lá na frente. Então essa é a velocidade que o barco tem em relação à Terra, OK? E aí, para ele compensar o movimento do rio, o que acontece? Ele se movimenta um tanto para cá, o rio puxa ele para cá. Ele se movimenta para cá, ele puxa para cá. Só que isso de maneira, né, que a gente não percebe, né? E aí faz com que ele tenha essa velocidade reta aqui, ok? 0,4. A direção de um vetor é caracterizada pela sua reta suporte. Exatamente, né? Então, se você tem um vetor lá, né, você precisa de uma reta suporte, né, para falar qual é o ângulo que ele tem, tá certo? Então, por exemplo, se eu pego o mesmo vetor, né, e coloco uma reta suporte aqui, né, ele vai ter este outro ângulo aqui, né, θ', tá? Então, a direção dele é sempre em relação a uma reta suporte. Por isso está correta a 0,4. 0,8. Dois vetores perpendiculares, um de módulo V, até vou desenhar aqui na mesma escala, né? Então, ó, um de módulo V e outro de módulo 7V, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7V, tem como resultante um vetor de módulo 5 raiz de 2V. Então, como a gente faz para encontrar o vetor resultante, né? A gente utiliza aqui a soma, né, dos vetores. Então, para isso, a gente traça paralelamente, né, e liga o início do vetor, a gente liga, né, o início aqui até onde se encontrou, né? Então, para isso, a gente faz direto aqui Pitágoras, tá certo? Então, o vetor resultante, vou chamar de R, né, é a raiz quadrada de V ao quadrado mais 7V ao quadrado, né? Esse aqui é 7V, este lado aqui é apenas V, ok? Então vai ficar V ao quadrado mais 7V ao quadrado, 7 ao quadrado é 49, V ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar 50V ao quadrado, né? E 50 é 2 vezes 25, né? E 25 é 5 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? O 5 eu tiro da raiz de 2 fica, e o V ao quadrado também tiro da raiz. Então, 5 raiz de 2, V. Por isso está correta a 0,8. 16. Né? Então, considerando os vetores coplanares representados na figura a seguir, podemos dizer que o vetor resultante vale raiz de 13 unidades de medida. Bom, para isso, então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma tabelinha x e y, né? E eu vou pegar as componentes de cada um dos vetores. A, B, C, D, E, F, G, H. Tudo para ficar mais organizado, beleza? Então vamos lá. Qual que é a componente do vetor A na direção x, né? Então se a gente olhar para cá, vai ser aqui, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4. Então vai ser mais 4. O vetor B também mais 4. O vetor C, né? Ele tem esta componente, então, né? Então até aqui é 4, 5, 6. Então mais 6. O vetor D não tem componente, então é 0. O vetor E, né? Perceba que é esta componente aqui. Então é 1, 2, 3. Como é para a esquerda, né? Então menos 3. O vetor F, né? Ele está todo no eixo X, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como está para a esquerda, menos 7. O vetor G também tem a mesma componente lá do F, menos 7. E o vetor H não tem nenhuma componente no eixo X, é 0. Então, somando tudo isso aqui, vai ficar o quê, né? 4 mais 4, 8.
mais 6, 14, menos 3, 11, 11 menos 7, 4, 4 menos 7, menos 3. Então, a componente, né, vai ser este vetor aqui, né, para cá. Opa! Este vetor aqui, né, vou colocar de vermelho até, né, para diferenciar. Então, vai ser este vetor aqui para a esquerda, né? Então, a componente na direção x é para cá, menos 3. Beleza. Agora vamos ver na componente y, né? Então, o vetor A. Então, o vetor A na componente y é traço aqui, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais 5. Ok? Mais 5. Componente, o vetor B não tem nenhuma componente, então é 0. O vetor C, né? 1, 2, né? Joga aqui para o eixo y, né? Então, 1, 2, 3. Então, menos 3. O D também é menos 3. Ele está inteiro na direção y, né? O E bate aqui na direção, né? Então, 3, 4, 5. Então, menos 5. O vetor F é 0, né? Não tem nenhum componente na direção y. O vetor G joga aqui para cá, né? Vai ser o quê? 1, 2, 3. Então, mais 3. E o H tem a mesma componente do A, né? Então, mais 5. Beleza? Então, perceba aqui que a gente já pode cancelar, né? Ó, esse menos 3 com esse mais 3. Esse menos 5 com esse mais 5. Sobra apenas 5 menos 3, que dá 5 menos 3, né? Que dá 2. Certo? Então, para calcular a componente do vetor resultante, né? Então, esse aqui vai ser o vetor y, né? Na direção y, certo? Então, o vetor resultante, ele é, na verdade, este vetor aqui, ok? O módulo dele vai ser a raiz quadrada do quadrado, da soma dos quadrados das suas componentes, né? Então, o vetor resultante, o que vai ser? Raiz quadrada, menos 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Isso aqui, então, vai dar 13 unidades de medida, beleza? Por isso está correta a 16.